de nós estarmos aqui, Senhor, de nós estarmos em Sua presença, Senhor, de nós estarmos, Pai, congregando, Pai. Como é bom estar nesse lugar, Senhor. Como é bom, Pai, nós podermos Te adorar, Senhor. Nós podermos Te engrandecer, Senhor. O nosso coração, Senhor, queima por Você. O nosso coração queima por Tua presença, Senhor. Nós queremos crescer, Pai. Nós não estamos conformados com aquilo, Pai, que nós temos, mas nós queremos mais. Nós queremos mais, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma nova unção. O Senhor tem uma nova porção, Pai, para cada culto, Pai. Porque a Sua vontade é que nós cresçamos. É que nós cresçamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa Tua presença, por essa unção, Pai, que nos acelera, que nos eleva, que nos levanta. Oh, aleluia, nós Te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor. O salmista diz: um dia em Tua presença vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Oh, aleluia, aleluia. Nós queremos, Pai, fazer isso de propósito, Pai. Nós queremos fazer isso de propósito, Pai. Não porque a nossa carne quer, não porque a nossa alma quer, mas porque nós queremos fazer isso de propósito, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor. Não somos movidos pela nossa alma. Nós não somos movidos pelo nosso corpo. Nós somos movidos pela fé. Nós nos movemos pela fé, porque a Sua palavra diz que esse é o único estilo de vida pelo qual o justo pode viver. Nós vivemos pela fé, Pai. E nós queimamos de propósito para Ti, Senhor. Oh, aleluia. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor enviou a Sua palavra. O Senhor enviou a Sua palavra para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por essa manhã, pela Sua presença, Senhor, que é tão poderosa. A Tua unção, Pai, que facilita tantas coisas, Pai. Em nossas vidas, nós queremos Te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Deus é bom. Amém. E aí, você está bem? Glória a Deus. É muito bom, irmãos, estar aqui e compartilhar das verdades da palavra. Aquilo que Deus colocou em meu coração para ministrar. Não menos importante daquilo que nós estamos falando. Eu estava procurando no YouTube algumas ministrações daqui mesmo do Verbo da Vida de Calcaia, e esse assunto que nós vamos falar é a respeito da importância do congregar. Amém? A última pessoa que ministrou aqui sobre congregar foi o pastor Rômulo, que, por sinal, ministra muito bem. Amém? Com certeza, melhor do que eu. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele quer que nós estejamos firmados nas mesmas verdades. Amém? A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, que importa, aquilo que importa para as nossas vidas é que nós nos firmemos nas mesmas verdades, para que jamais nós nos desviemos dela. Amém? Porque se o escritor, se o próprio Deus está falando que há um risco de nós nos desviarmos, é porque existe um risco de nós nos desviarmos, mesmo estando dentro da igreja. Você sabia disso? Há um risco grande, irmão, de nós nos desviarmos. Mas, glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelos mesmos assuntos, glória a Deus pelo arroz com feijão. Amém? Porque todos os dias você precisa comer o teu arroz, o feijão, para que você possa se fortalecer, se fortificar. Arroz, feijão, carne ou frango. Amém? Você precisa comer o famoso arroz com feijão. Amém? Porque é isso que vai te fortalecer. É isso que vai te dar força. É isso que vai sustentar a sua vida. Amém? E, irmãos, congregar é muito importante, porque é um princípio da palavra. Eu gosto sempre de ouvir pastor Rômulo falar, porque ele diz assim, que congregar, né,
quando você congrega, você é fortalecido. Quando você congrega, você está cumprindo o princípio da palavra. E nós não vivemos, irmãos, por milagres. Amém? Deus não quer que nós vivamos por milagres. Deus quer que nós vivamos por princípios. Porque quando nós cumprimos o princípio da palavra, Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? E a Bíblia, ela vem falando, eu quero que você abra comigo, lá no Salmo 122, versículo 1. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, irmãos, isso está no Antigo Testamento. Foi o salmista que profetizou isso. Mas, sabe, isso é uma profecia para o tempo dessa época, da nova para a nova aliança. Você precisa, de propósito, se alegrar em estar aqui. Você precisa, de propósito, ter esse desejo, precisa ter uma fome, precisa ter uma sede, no que diz respeito a você congregar. Sabe, todas as vezes quando eu penso sobre isso, eu penso sobre o nosso filho Benjamin, né, ele está com 5 anos, e ele diz assim, né, mãe, hoje tem culto de dia, porque ele gosta de estar aqui, ele gosta de congregar. Por quê? Porque ele é uma criança, ele tem um coração ensinável, ele quer aprender, né, ele é uma esponja. E nós, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos a dar importância àquilo que precisa ser importante. Amém? Porque eu não sei se você sabe, aquilo que você fizer, o seu filho vai achar importante. Se você priorizar estar nos cultos, o seu filho vai priorizar aquilo que... você está no culto, ele vai priorizar que o importante é estar nos cultos, é estar congregando. E sabe, irmãos, eu não falo simplesmente no culto de domingo, não. Porque Deus não nos chamou para nós sermos crentes domingueiros. Amém? Deus nos chamou para nós congregarmos. É importante congregar, irmãos. É bom congregar. Amém? Porque as coisas do Senhor, elas não acontecem de forma automática. Como eu falei para você, é de uma forma proposital que nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque é uma ordenança. É um mandamento. Diga, é um mandamento. Deus mandou. Deus ordenou. Amém? Por que que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque é mais fácil ensinar a criança do que ensinar o adolescente. É mais fácil ensinar a criança do que ensinar os jovens. É mais fácil ensinar a criança do que ensinar um adulto. Por quê? Porque um adulto, um adolescente, ele já está com uma doutrina em sua mente. Mas quando você ensina a criança o caminho em que ela deve andar, irmãos, a Bíblia diz, existe uma parte que nós fazemos, mas existe outra parte que Deus vai fazer. Ela jamais vai se desviar. Amém? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for mais velho, ele jamais vai se desviar. Por que, irmãos, que ele jamais vai se desviar? Porque os princípios da palavra vão estar dentro deles. Amém? Às vezes as pessoas, elas olham para nós, né, olham para a nossa família, e elas pensam que todas as coisas que têm acontecido com a gente é porque Deus, ele tem filhos prediletos. Não, irmãos. Nós criamos os nossos filhos nos princípios da palavra. E eu vou contar um pouco do meu testemunho. Nós éramos de uma outra igreja. Na época, o Rubem era cobrador de ônibus. Você sabe que quem tem esse emprego de cobrador de ônibus, geralmente não tem folga, não é isso? Na época, Gabriela era bem nova. Gabriela tinha 3 anos e o Gabriel, ele tinha meses. Eu pegava 2 ônibus para ir para o centro da cidade, para estar congregando lá, Tristão Gonçalves 762. Irmãos, eu vou te dizer, as coisas, elas não eram muito fáceis, não. As coisas não eram fáceis, financeiramente falando. Você já pensou se eu tivesse parado no primeiro cansaço, na primeira dificuldade? O que seria de nós? Irmãos, por causa dessa palavra, Deus salvou meu casamento. Por causa dessa palavra, os nossos filhos são hoje aquilo que eles são. Amém? Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não trabalha com micro-ondas. Não é algo instantâneo, não. Quando nós congregamos, nós estamos lançando sementes. E
com o passar do tempo, nós vamos colher as sementes, nós vamos colher os frutos daquilo que Deus falou em sua palavra. É por isso que eu falei para você, nós não vivemos de milagres, nós vivemos de princípios. Amém? Nós tivemos muitas dificuldades, irmãos. Eu lembro que, na época, o Rubênio ganhava bem pouco e nós comprávamos um pacote de fralda por mês. E quando aquele pacote de fralda acabava, eu pegava uma fralda enxuta, enchia de fralda normal, colocava dentro da bolsa, preparava um mingau, levava biscoito para as crianças. Irmãos, estava tudo certo. Nós passávamos vigílias com ele, eles dormiam no chão, a gente colocava um pano debaixo das cadeiras, ele dormia, irmãos, e hoje eles são saudáveis. Hoje eles estão bem. Amém? E você pode ver a nossa família como referencial. Mas por quê? Porque lá atrás nós cumprimos os princípios da palavra. E hoje nós estamos colhendo fruto. Você entende o quão é importante você estar congregando, porque você é um exemplo. Os seus filhos, eles vão olhar para você e eles vão ver você como um exemplo. Aquilo que você fizer, eles vão seguir o seu exemplo. Porque eles não sabem aquilo que é errado, aquilo que é certo. Amém? Agora, se você fizer o certo, com certeza, irmãos, Deus, ele vai te recompensar no futuro. Amém? Ele vai te recompensar. E a Bíblia, irmãos, ela vem falando, né? Paulo, ele vem dizendo que, Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Você está conformado com a vida que você está vivendo? Claro que não, irmãos. Deus quer que nós cresçamos, amém? Deus quer que nós venhamos avançar. A Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, que nós precisamos, irmãos, não nos conformar com este século, mas sermos transformados pela palavra do Senhor. Amém? É bem importante, né, nós meditarmos na palavra. É bem importante você ler a sua Bíblia na sua casa. É bem importante você confessar a palavra na sua casa, mas, irmãos, não existe nada mais poderoso do que a unção coletiva. Não existe nada mais poderoso, irmãos, de você estar aqui experimentando dos 5 dons, da unção dos 5 dons ministeriais. Você vai experimentar, irmãos, e essa unção, ela vai facilitar coisas para você. Eu lembro de muitos cultos, irmãos, principalmente culto de terça-feira. Porque culto de terça-feira é culto de crente. Amém? Eu não estou dizendo para você que quinta-feira não é importante. É sim. Domingo é importante, culto de casais é importante, culto de mulheres é importante, culto de jovens é importante. Mas, irmãos, eu lembro que nos cultos de terça-feira foram os cultos que nós fomos mais promovidos. E sabe, irmãos, as pessoas, elas olham, elas dizem assim, só podia ter sido Deus. Porque no culto de terça-feira, irmãos, é o culto que você chega aqui com o seu coração preparado. E Deus, ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder que opera dentro de você. Sabe, irmão, Deus só está esperando que você se posicione. Aleluia. Porque não é o seu emprego que é importante, mais importante do que congregar. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos prosperar quando nós somos praticantes da palavra. Amém? Nós vamos prosperar quando nós praticamos essa palavra, porque é por meio dessa palavra que nós vamos viver. Amém? Nós vamos viver por meio dessa palavra. Um outro ponto, irmãos, que eu quero falar com você é a respeito de quando nós congregamos, nós exercemos o fruto do Espírito, que se chama fidelidade. Amém? A Bíblia vem falando lá em 1 Timóteo, no capítulo 12, que Paulo, ele diz assim, que Deus encontrou fiel. Deus o encontrou fiel. E quem sabe aqui que Paulo congregava? Eu sou grato ao Senhor, porque Ele me encontrou fiel. E Ele me designou para o ministério. Que coisa poderosa, irmãos. Você já imaginou? Rubênio escala uma pessoa que vem uma vez no mês na igreja. Aí ele estabelece um assunto. Ei, rapaz, vem cá, eu vou te escalar, e aí tu vai falar a importância do congregar. O que essa pessoa tem para falar?
se ela não congrega. Amém? É a mesma coisa de uma pessoa vir aqui falar, o pastor escalar a pessoa e a pessoa congregar. Mas aí a pessoa não entrega o seu dízimo, não oferta, não dizima. E aí o pastor estabelece como se diz, um tema e diz assim para a pessoa, aí você vai falar hoje sobre dízimos e ofertas. Tem vida nessa pessoa? Não vai ter vida? Claro que não, irmãos. Por quê? Porque essa pessoa ela não pratica a palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que há vida no praticante da palavra do Senhor. A unção, irmãos, a graça, a favor do Senhor, irmãos. Então, nós exercemos o fruto do Espírito, irmãos. E nós vamos frutificar. A partir do momento que nós congregamos, nós estamos frutificando para o Senhor. E sabe, irmãos, diferente de que as pessoas elas falam, né? Quando você vê um pé de manga, você nunca vê uma manga chupando manga. Eu quero te dizer, irmãos, que no reino espiritual é diferente. Quando você cumpre os princípios da palavra, você está exercendo o fruto do Espírito que se chama fidelidade, mas você come desse fruto. Aleluia, você come desse fruto, irmãos, porque nós temos experimentado dos frutos o que é congregar, do princípio que é congregar. Nós temos uma vida. Nós sabemos a importância de congregar, irmãos. Os nossos filhos estão hoje onde eles estão, porque nós estabelecemos sobre a vida deles a importância de congregar. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele for mais velho, ele não vai se desviar. E eu quero mais uma vez falar para você, irmãos, Deus ele não tem filhos prediletos. Deus ele não olhou para mim e para o Rubem e disse, olha, eu vou favorecer vocês. Não, irmãos. Foi por meio do princípio da palavra que tudo que está acontecendo na vida dos nossos filhos está acontecendo. Amém? Não foi um milagre, não foi uma mágica, porque o que acontece muitas vezes é que pessoas vêm pedir conselho para nós e nós sabemos exatamente por que a pessoa está passando por problema. É porque ela não está congregando. Não existe imposição de mãos que possa resolver o problema. Mas quando nós cumprimos esse princípio, irmãos, Deus ele vai nos honrar. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus é poderoso. Eu quero que você abra comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Oh, aleluia. Hebreus 10. Dez, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, eu gosto dessa palavra, ousadia, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Irmãos, eu vejo isso aqui como um contexto, como uma ligação. O escritor de Hebreus, ele está ligando uma coisa à outra. Porque, irmãos, aquela pessoa que não congrega, aquela pessoa que não pratica a palavra, ela não vai ter ousadia. Ela não vai ter intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Um lugar que já está disponível para mim e para você. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus abriu esse caminho para mim e para você. Uma pessoa que não congrega é uma pessoa que vai viver uma vida de condenação.
Mas Deus está falando aqui, irmãos, que nós precisamos entrar com intrepidez, com ousadia, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Que nós viemos nos aproximar com inteiro coração, com sincero coração. E aqui ele vem falando no versículo 23, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Você entende, irmãos, que aquela pessoa que não tem consciência, aquela pessoa que não congrega, é aquela pessoa que não tem consciência das promessas de Deus, da palavra de Deus a respeito dela. Ela vai ficar fraca. Amém? Porque, irmãos, nós somos o corpo. A Bíblia diz que, certa vez, Jesus falando com Pedro, ele diz assim, olha, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra. E as portas do inferno não vão prevalecer. Irmãos, foi algo que Jesus estabeleceu. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que você sozinho em sua casa, você não é igreja, você é membro. Você assistindo ministrações pelo YouTube, você não vai receber da unção que está aqui, a unção coletiva, ela só é experimentada quando você está envolvido nessa unção coletiva. Você não vai receber, irmãos, a totalidade das bênçãos do Senhor, porque a Bíblia diz que bendito Deus e Pai, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Eu entendo, irmãos, que aquelas pessoas que vão receber as bênçãos do Senhor é aquela pessoa que anda no Espírito. Porque essas bênçãos, elas estão nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. E eu preciso agarrar essas bênçãos com o meu braço da fé. Eu preciso ser ousado, eu preciso ser ousada. Eu preciso confessar a palavra sem ter condenação na minha consciência. Amém? E quando isso acontece, irmãos, quando eu congrego. Quando eu cumpro esse princípio. Porque Deus, Ele não vai fazer nas nossas vidas, irmãos, aquilo que nós não queremos que Ele faça. É preciso ter um desejo. É preciso ter uma vontade. Precisa fazer de propósito, irmãos. Quantas vezes eu cheguei aqui desanimada? Quantas vezes eu cheguei aqui com dor de cabeça, sentindo algum sintoma de enfermidade, irmãos, e eu saí daqui curada. Eu saí daqui restaurada. Deus me edificou, Deus me levantou, Deus me promoveu. Aleluia! Como é poderoso, irmãos, esse princípio de congregar. Irmãos, nós não queremos enfiar a palavra em você de goela dentro. Nós queremos que você entenda. Nós queremos que você receba essa palavra como revelação no teu coração. E entenda que a sua vida depende de congregar. A sua saúde física, a sua saúde espiritual, ela depende de congregar. Aleluia, e isso não é o teu vizinho que faz, isso não é o teu pastor que faz, isso não é Deus que vai fazer por você. Isso é você que faz de propósito e com um propósito. Aleluia. A Bíblia vem falando, eu quero que você abra comigo lá no Salmo 112. Aleluia. Irmãos, a Bíblia ela não se contradiz. Glória a Deus por isso, irmãos, porque a Bíblia ela foi escrita em tempos diferentes. Pessoas diferentes escreveram a Bíblia. E ela não se contradiz. Sempre está alinhada. A Bíblia vem falando aqui no Salmo 112, ele diz assim. Ele começa assim, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, eu entendo que essa bem-aventurança, as pessoas elas dizem isso é uma verdade mais do que feliz. O que é uma pessoa mais do que feliz, irmãos? É aquela pessoa que entende, que recebe a palavra como revelação no seu coração. Essa pessoa ela é mais do que feliz. Nada falta para ela. Ela está completa em Deus. Mais do que feliz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Você lembra que eu falei? Congregar não é uma opção. Congregar
é um princípio. E Deus não nos dá opção para isso. Deus está mandando. É um mandamento. Deus está dizendo assim, ó, eu ordeno que você congregue. Deus nos convoca. Quando você é convidado a estar em um lugar, você vai se você quiser. Mas quando alguém te convoca para estar naquele lugar, você é obrigado. Deus está te mandando congregar. E ele está dizendo aqui, o escritor ele está dizendo aqui que bem-aventurado, mais do que feliz é aquele homem que se compraz nos seus mandamentos. Aí ele diz assim, a sua descendência será poderosa na terra. Isso não é, irmãos, por acaso. Isso não é porque Deus escolheu alguns e outros não. Ele está dizendo aqui que o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Como assim? Se Deus já falou que nós somos abençoados, irmãos. É porque certamente existem aquelas pessoas que não têm prazer nos mandamentos do Senhor. E as bênçãos não se manifestam. Mas ele está dizendo aqui que quando o homem que se compraz nos mandamentos do Senhor, a sua descendência será poderosa na terra e os seus filhos, eles serão abençoados. Será abençoada a geração dos justos. O que eu quero dizer para você? Quando você congrega, irmãos, não é somente você que é abençoado. Não é somente os seus filhos que é abençoado. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando eu e você congregamos, os nossos filhos são abençoados, os filhos dos nossos filhos são abençoados, os filhos dos filhos dos nossos filhos são abençoados. E vai indo de geração a geração, de geração a geração. Porque, irmãos, eu sou prova disso. Eu fui criado dentro da igreja, irmãos. E eu vou dizer para você, eu ia sem entender. Porque você não precisa entender tudo, não. A minha avó me levava para a igreja. Você vai para a igreja, você vai ficar lá. Mesmo, irmãos, em uma igreja religiosa. Mas houve um princípio que foi colocado dentro de mim. E se cumpriu aquilo que Deus falou. Quando for mais velho, e eu não sou tão velha assim, amém? Não se desviará. Eu quero dizer para você que essa palavra ela funciona. Ela funciona. Em tempo ou em fora de tempo, ela vai funcionar. E continua, diz assim: na sua casa há prosperidade e riqueza. Aleluia! Aleluia! Quando nós, irmãos, temos prazer nos mandamentos do Senhor, os nossos filhos são abençoados. De geração em geração, vai passando para geração para outra geração. E na nossa casa, e também na casa dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, vai haver prosperidade, vai haver riqueza. Aleluia! Como assim, irmã Monalisa? Eu não preciso fazer nada, precisa só cumprir o princípio da palavra, estar firme. Fica firme, irmãos, porque Deus ele vai te honrar. Fica firme, porque Deus ele vai te levantar, Ele vai te firmar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar. Amém? Essas bênçãos, elas vão ser derramadas sobre a sua vida de uma forma tal, irmãos, que não vai ter nem lugar para você colocar. Aleluia! Aleluia! Com ousadia, diga com ousadia. Sabe, irmãos? Outro ponto que eu quero falar com você, porque a Bíblia vem falando também, né? A salvação, ela é individual. Às vezes acontece, tipo, você é uma pessoa casada. E aí, não, eu só vou para a igreja se o meu bem vier. Se ele não vier, eu não vou. Irmãos, a salvação é individual. Amém? Alguém tem que tacar fogo nesse negócio. Alguém precisa se posicionar. Alguém precisa colocar, fazer alguma coisa. Tomar uma atitude. Amém?
E quando essa pessoa, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu marido, seja a sua esposa, olhar para você, ele ou ela vai ver o fruto. Porque, irmãos, não existe essa pessoa que congregue e Deus não faça algo na vida dela. E Deus não transforme a vida dela. Irmãos, isso é impossível. Eu quero dizer para você, não sou eu que garanto, não, irmãos. É a palavra, é Deus. Deus é fiel à sua palavra. E quando Ele nos encontra em sua palavra, irmão, certamente Ele vai transformar a sua vida. Aleluia. Não é porque você trabalha demais, não é porque você faz hora extra, que Deus vai te prosperar. Não, irmãos, é quando você tem prazer nos mandamentos do Senhor. Deus diz, existe prosperidade e riqueza na vida dessa pessoa. Aleluia. A Bíblia vem falando também, irmãos, aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, que a palavra do Senhor, não vou abrir, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Mas sabe, irmãos, você pode estar aqui, ouvir a palavra, mas não ouvir de uma forma certa. Porque não é somente você estar aqui, é você desejar estar aqui. É você querer, é você estar com o teu coração aberto para estar aqui. Porque existe tanta disparidade de fé. Existem tantas pessoas que têm uma fé maior, outras pessoas que têm uma fé menor. É porque não acolhe a palavra com mansidão. Mas sabe, irmãos, Deus está nos ajustando essa manhã. Amém? A Bíblia vem falando, eu quero que você abra esse versículo em Atos, no capítulo 16. Abre lá. Atos 16. Diga, eu amo congregar. Aleluia. Isso é Paulo pregando a palavra. A Bíblia vem falando aqui no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. E no dia seguinte a Neápolis. E dali Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito da colônia. Nesta cidade permanecemos ali alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só, irmãos. Paulo estava ministrando a palavra, mas lá a Bíblia está falando aqui que havia muitas mulheres. Muitas mulheres estavam ouvindo a palavra, aquilo que saía da boca de Paulo. Mas a Bíblia diz aqui que uma mulher se destacou. E essa mulher se chamava Lídia. E você pode ver, irmãos, aqui, se você for ver de uma forma superficial, você vai pensar que Deus abriu o coração dela por conta de uma acepção. Porque Deus estava fazendo acepção. Deus estava escolhendo aquela mulher para abrir o coração dela. Não, irmãos. Ela estava aqui, ela estava com o seu coração certo. Ela estava aqui, mas ela estava com o seu coração desejoso, irmãos. Ela estava com o seu coração faminto. É tanto que os nomes de outras mulheres não foram destacados, mas somente Lídia. Porque a Bíblia está falando aqui. E o Senhor lhe abriu o coração para entender. Oh, irmãos, como isso é importante. O Senhor abriu o coração para que ela entendesse, para que ela recebesse a revelação daquilo que Paulo estava falando por meio da palavra do Senhor. E sabe, irmãos, quando nós entendemos aquilo que Deus está falando, irmãos, é impossível nós não praticarmos. E a nossa vida não mudar.
E nós não marcarmos vidas, porque se você for ver em outros capítulos, eu não lembro qual é o capítulo que essa mulher, ela faleceu, e a Bíblia diz que as mulheres começaram a prantear, a chorar, porque aquela mulher era uma mulher marcante. Aquela mulher era uma mulher que fazia diferença na vida das pessoas. E Paulo foi lá e ressuscitou aquela mulher. Irmãos, que poderoso. É por isso que eu falo para você que a palavra do Senhor, irmãos, ela vai produzir para você vida. O diabo ele vai usar várias coisas. Não vai para a igreja porque hoje você está tão fraco. Ah, não vai para a igreja porque hoje você está tão chateado, porque você discutiu, porque você brigou, irmãos. O melhor lugar para você estar quando você está passando por situação é aqui. Amém. É a mesma coisa, irmãos. Uma pessoa falando isso, eu não vou para a igreja porque eu estou fraco, porque eu estou chateado, porque eu estou com raiva. É a mesma coisa de uma pessoa dizer assim, eu não vou ao médico porque eu fiquei pior, porque eu piorei. Irmãos, a igreja, ela é um hospital espiritual. A palavra, ela é o remédio. Amém? Palavra é remédio. Fala lá em Provérbios. A palavra é o remédio para os nossos ossos. Ela é vida para a nossa medula. Amém? Como eu falei para você, você nunca vai experimentar de uma unção coletiva na sua casa. Você nunca vai experimentar, irmãos, de algo grande que Deus prepara, irmãos, em cada culto. Amém? A cada culto nós somos acrescentados, a cada culto nós crescemos aqui, nós avançamos no propósito do Senhor. A cada culto Deus, Ele te faz prosperar. A cada culto Deus fala com você para você abençoar uma pessoa, para você ser uma bênção para a vida de outras pessoas. A cada culto você é transformado para você ser melhor no teu casamento, para você ser uma melhor esposa, um melhor esposo, um bom filho. A cada culto, irmãos, e quem faz isso, irmãos? A palavra faz isso. A unção faz isso, porque a unção ela te transforma. A unção, ela te facilita. Pode ser que você esteja aqui e você diga para o Senhor, eu não consigo me livrar dessa fraqueza, irmão. A unção que está nesse ambiente espiritual, irmãos, vai facilitar a transformação da sua vida. Você acredita nisso? A Bíblia vem falando lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Vamos lá. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. É nós entendermos a importância de congregar. Aleluia. Você não está aqui por causa do Senhor. Amém? Você está aqui por causa de você mesmo. Congregar, irmãos. Eu estou falando da questão de congregar. É claro que você ama o Senhor. Você está aqui não para transformar Deus, não para aperfeiçoar Deus, mas para ser aperfeiçoado, para ser melhorado. Amém? E aqui em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, falando de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só, irmãos, no versículo 16 ele está falando aqui, que Jesus ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele estava acostumado e ele fez de propósito estar congregando. Amém? Aí diz assim, que deram o livro para ele e ele achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentando-se todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Olha só no versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quem entende aqui que Jesus era ousado? Quem entende aqui que Jesus sabia para que ele tinha sido chamado? Qual é o segredo, irmãos? Ele tinha costume. Ele colocou em seu coração de propósito está na sinagoga, como era o seu costume. Irmãos, assim como
Existem palavras, na verdade, toda a Bíblia fala a respeito de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Se você quer aprender sobre isso, faça o rema. Amém? Porque você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, você vê que fala a respeito de Jesus. Tudo é sobre ele. Amém? Mas, irmãos, assim como foi na vida de Jesus, existem palavras específicas que Deus fala com você. E Deus diz assim, isso aqui é para você. Isso aqui está escrito é por causa de você. Mas como nós vamos ter convicção disso, irmãos? Se a gente não congrega. Amém? A Bíblia está falando aqui que todos olhavam para ele na sinagoga. Mas ele não ficou tímido, não. Ele tinha convicção daquilo que ele era. Ele sabia para que ele estava ali, por que ele estava ali, qual era o propósito. O que eu quero dizer para você, irmãos, quando você congrega, você sabe quem você é. Você sabe por que e para que Deus te chamou. Ninguém vai te enganar não, irmãos. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, que aquele que crê jamais será confundido. Você nunca vai ser confundido quando você congrega. Irmãos, eu não vou dizer aqui para você que você não vai passar por aflições. Claro, você vai passar. Você vai passar por dificuldades. Você vai pensar em desistir. Vai ter um dia que você vai acordar e você não lembra nem que você é crente. Sentimentos, alma, nós temos. Mas a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Aí você se levanta e você diz, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, eu me regozijarei nele. A alma te aquieta. Fica quieta porque não é você que governa. Aleluia. Coloca lá a música do Gabriel Rodrigues. Tudo vai bem com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem. Irmãos, e Deus te dá força. Deus pega junto com você por meio do Espírito Santo. Amém? Então, Jesus, ele tinha convicção daquilo que ele era, irmãos. Por quê? Porque havia um princípio, ele estava cumprindo o princípio, ele estava acostumado. Aleluia! Ele estava acostumado a congregar. E ele, como fala o escritor de Hebreus, ele era ousado. Ele confessava. Ele leu o que estava escrito em Isaías 61 a respeito dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nada pode mudar isso. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me levantou. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu vou chegar. Eu vou pisar em lugares que ninguém imaginou que eu ia pisar, porque eu confesso a palavra, porque eu sei quem eu sou. Aleluia! Irmãos, um princípio vai mudar toda a trajetória da tua vida. Um princípio vai mudar toda a tua vida. Aleluia! As pessoas talvez olhassem para Jesus criticando, porque na verdade olharam criticando mesmo. Porque a Bíblia vem falando aqui no final que as pessoas elas começaram a falar, e se não é o filho do carpinteiro? Se não é o filho do carpinteiro, não. Como é que ele diz um negócio desse? Se acha, né, uma pessoa dessa? Mas ele tinha uma convicção dentro. Havia uma visão dentro dele. E nada parou Jesus. E ele cumpriu o propósito dele, irmãos, até o fim. E é por isso que eu e você estamos aqui. Quando nós, irmãos, cumprimos o princípio da palavra, quando nós, de propósito, nos acostumamos em congregar, irmãos, pessoas vão ser abençoadas. Nós vamos frutificar. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus por causa do nosso exemplo. No dia que nós estávamos aqui, no meu aniversário, a Gabriela fez uma homenagem. Ela disse assim, que eu estava dando exemplo a ela, mesmo sem falar nada. E onde era isso? Dentro de casa. Por quê? Porque Deus me fortaleceu congregando. Não é por causa de mim, não foi por causa de mim não, irmãos. É por causa do Senhor. Tudo é para Ele.
Tudo é por Ele. Amém. Aleluia. Isso é bom demais, irmãos. Não existe nada que pague. Não existe preço que possa pagar. Ver os nossos filhos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que eles foram chamados para cumprir. É muito bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Aleluia. No versículo 8 fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando aqui sobre Jesus, levou cativo o cativeiro. Eu quero dizer para você essa manhã, você não é mais preso. Não existe mais nada que possa prender você. A Bíblia diz, irmãos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem ouvido essa palavra, irmãos, essa palavra ela tem te libertado. Porque essa é a realidade para mim e para a sua vida. Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando a gente lê, que a gente daqui a pouco vai ler, a respeito dos 5 dons ministeriais, mas esse versículo, irmãos, ele está falando em específico sobre mim e sobre você. Ele te deu dom. E esse dom, você precisa exercer e ser treinado dentro da igreja. Deus te deu dom, irmãos. Nós precisamos de você. Aleluia. Nós precisamos de você com o dom que Deus colocou em você. Amém? Nós somos, irmãos, o corpo. Cristo é o cabeça. Ele concedeu dons aos homens. Cada um de nós, irmãos, temos uma importância no reino de Deus. Cada um de nós, irmãos, temos o seu lugar, temos uma unção específica, temos uma unção diferente e nós não precisamos ter ciúme um do outro. Por quê? Porque Deus colocou dons em nossa vida e nós, irmãos, estamos aqui para ser usado por meio dos dons do Espírito Santo. Você vê que como é completo, irmãos, o congregar. Lá em cima eu falei para você, lá no começo eu falei para você, a respeito de quando nós congregamos, nós exercemos o fruto do Espírito, fidelidade. E agora, Efésios está falando sobre os dons espirituais. Os dons que Deus colocou na vida dos homens, e não está ligado somente aos dons ministeriais, não, irmãos. Porque ele não livrou, ele não tirou do cativeiro somente aqueles que exercem os dons ministeriais, não. Foi todo mundo mesmo. Inclui a mim, inclui a você. Amém? Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí no versículo 10 diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Qual é o propósito de Deus para mim, para a sua vida? É que todos nós tenhamos a mesma fé, que todos nós cresçamos em fé, que não haja disparidade, irmãos, que um tem uma fé menor e outro tem uma fé maior. Não, irmãos, Deus ele estabeleceu na igreja para que nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia
astúcia com que se induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Deus, irmãos, Paulo está falando aqui, nessa carta, ele está dizendo que nós vamos crescer quando nós congregamos, irmãos, e nós experimentamos dessas unções que passam aqui no púlpito. Do pastor, do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre. Irmãos, nós vamos ser aperfeiçoados. Nós vamos chegar à unidade da fé. Aleluia, nós vamos ser ajustados. Ele diz assim, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Olha aí, irmãos. Existe uma justa cooperação. Cada um de nós temos o dom que Deus quer que nós venhamos exercer. E existe essa justa cooperação. E você não pode se esquivar dela. Você não pode viver tímido a respeito desse dom que Deus te deu. Existe uma justa cooperação. E efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, a igreja é um sucesso. Não falta nada dentro da igreja, irmãos. Não falta nada no congregar. A Bíblia vem falando lá nos Salmos, eu acho que eu não anotei, ele vem dizendo que Deus ordena a sua bênção, onde há unidade. Deus ele não está dizendo aqui que você precisa pensar da mesma forma que o teu irmão que está do teu lado pensa. Mas, irmãos, você precisa concordar com aquilo que a palavra diz. Quando você concorda, dá tudo certo. Amém? Aqui no Salmo 22, não, Salmo 92, abre lá. Salmos 92, aleluia. Salmos 92. No versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus. Amém? Está falando o salmista, é claro que o salmista está falando a respeito dos átrios, irmãos, mas eu quero te lembrar que nós estamos na nova aliança, e essa nova aliança, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Amém? Isso é poderoso, irmãos, porque a Bíblia está falando aqui, o justo vai florescer como a palmeira, ele vai crescer como o cedro do Líbano, você vai estar plantado na casa do Senhor, você vai florescer e você vai frutificar, mas não é mais nos átrios, não é mais longe, é na presença, amém? Porque como nós lemos lá em Hebreus, a Bíblia vem falando que Deus, ele abriu o caminho por meio do sangue de Jesus e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, irmãos, e não tem como nós não crescermos, porque nós estamos ligados ao cabeça, nós somos o corpo, nós estamos bem ajustados, nós fomos plantados na casa do Senhor, irmãos, e sabe de uma coisa, você tem o Espírito Santo dentro, e você sabe o lugar que Deus te chamou para você estar. Porque é Deus que te planta. Amém? E quando Deus te planta, irmãos, você vai frutificar, você vai florescer. E o que é essa água que vai fazer com que essa planta cresça? É a palavra do Senhor. É a unção do Senhor. É o plano do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que você seja praticante da palavra, irmãos, porque eu sei que você vai ser um sucesso. Amém? Você vai se tornar um sucesso. Você vai se tornar uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um ministro melhor, irmãos. Deus quer que você seja completo. E não existe nada melhor nessa vida do que você cumprir o princípio da palavra. Como o pastor Rômulo sempre fala, nós não vivemos por milagre, irmãos. Nós vivemos por princípios. E sabe, irmãos, por princípio é bem melhor. Quando você vive pelo princípio da palavra, irmãos, as coisas elas vão facilitar para a sua vida. Você vai passar pelas portas porque é Deus que abre as portas. Amém? Vai haver uma graça sobre a sua vida, irmãos, que você vai experimentar de uma forma tal que vai
chegar na tua vida, como o salmista diz, riqueza e prosperidade. Os teus filhos vão experimentar das bênçãos. Você não vai só ouvir falar que alguém é abençoado. Não, você não vai ouvir somente o testemunho, não. Você vai viver de uma forma experimental. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, irmãos. Como Paulo diz, a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Glória a Deus por isso. Tenha um bom dia e seja um praticante da palavra.